Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão acompanhando aí o nosso projeto de ensino? Viram aí que estamos abordando contabilidade para não contadores, porque na verdade, como gestores, precisamos compreender relatórios importantíssimos que nos ajudam diariamente nas atividades de negócio onde estamos inseridos. Então hoje eu quero convidar você a participar comigo também, porque vamos percorrer o ciclo de aprendizagem e você vai ter oportunidade de também vivenciar momento prático, experimentando como de fato isso acontece no nosso dia a dia, na prática. Então vou convidar vocês a falar um pouquinho hoje a respeito de orçamento e vamos falar especificamente a respeito de orçamento de caixa. Então eu pergunto para você, de fato, você já ouviu falar, sabe o que representa, o que significa, qual é o objetivo de realizarmos um orçamento? Se você não conhece, não ouviu falar, hoje é a oportunidade que nós temos para abordar a respeito desse assunto tão importante. Então vamos lá? Vou convidar você a me acompanhar agora. Inicialmente, eu quero que você imagine que você está andando numa determinada estrada, muito tranquilamente com o seu veículo e de repente percebe-se, nota-se que ele parou repentinamente. Nessa parada, você acaba descobrindo que acabou o combustível. Vejam, é bem nesse tópico, nessa temática, nesse momento que eu quero chamar a sua atenção. O orçamento de caixa, ele vai nos auxiliar, vai nos ajudar a nos direcionar, porque nós vamos planejar em possíveis momentos futuros em que podemos encontrar insuficiência no nosso caixa, dificuldades financeiras. Se nós estivermos fazendo um orçamento de caixa, isso pode ser eliminado ou até mesmo amenizado. Ou seja, não seremos impactados de forma abrupta, repentina, com uma surpresa como essa, você dirigindo numa estrada tranquilamente e de repente o seu combustível acaba. Vejam, nas organizações não é diferente, nós precisamos nos preparar para esse momento, ou seja, nos organizar, nos planejar, orçar. E hoje eu escolhi a temática do caixa, porque é muito comum e muito útil nas atividades, independente do negócio onde nós estivermos trabalhando. Vejam, vamos ver a definição que nós temos aqui a respeito dessa ferramenta. O orçamento de caixa é uma forma de controlar. Olha que interessante, controlamos e registramos valores. Então, controle e registro de todas as movimentações, ou seja, aqui nós vamos falar sobre pagamentos e também sobre recebimentos. Nada mais do que entradas e saídas de recurso no nosso caixa. Isso significa controle. Bem, o orçamento contribui para que nós façamos aquele acompanhamento que eu já citei e possamos também planejar o fluxo desse nosso caixa. O objetivo é o quê? É possibilitar uma visão antecipada do saldo do nosso caixa. Isso para evitar que possamos, de repente, ser surpreendidos com qualquer situação. Quando se acompanha esse saldo, ou seja, o saldo do nosso caixa, nós vamos visualizando todos os seus recebimentos e pagamentos que ainda irão ocorrer. Torna-se possível ter uma noção essa em relação ao dinheiro que nós vamos dispor no futuro. Vejam, aqui nós estamos vendo como é que se dá a estrutura do orçamento de caixa. Existem várias combinações em relação à estrutura do caixa. Aqui nós selecionamos um formato, um modelo, do qual nós vamos trabalhar. Observem que nós temos ali as entradas na primeira coluna, seguido dos respectivos meses que vamos trabalhar. Imaginando aqui que vamos trabalhar com o primeiro trimestre. Então, janeiro, fevereiro e março. O total das entradas será identificado logo, na última linha, e também vamos trabalhar com as saídas num bloco separado, onde
Também iremos identificar os seus meses, janeiro, fevereiro e março. Por fim, somaremos as saídas, nesse caso, do nosso relatório. Nós vamos acompanhar aqui o saldo mensal, o saldo inicial e o saldo final. Lembrando que o nosso saldo inicial, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, visto que nós podemos encontrar insuficiências no nosso caixa. Porém, acrescentando o nosso saldo mensal, que também pode ser negativo ou positivo, nós vamos encontrar um saldo final. Bom, agora eu quero convidar você a me ajudar a resolver o problema da Paula. A Paula, ela está pleiteando uma vaga de emprego e precisa organizar um orçamento de caixa. Vai receber as orientações e vai estruturar o demonstrativo. Então, eu quero convidar você a estar comigo e acompanhar como de fato faremos isso. Vamos organizar esse orçamento de caixa e compreender como se dá essa estrutura para que no final nós possamos fazer a leitura apropriada dessa ferramenta de trabalho. Imagine essa situação. Determinada companhia apresenta as seguintes informações. Nós temos aqui, previsão de venda. Vamos trabalhar com os meses de janeiro a junho, portanto, primeiro semestre do ano. Respectivamente, teremos uma venda em média de 10, 11, 12, 13, 14 e 15 mil. Essas previsões são baseadas em períodos anteriores, onde a empresa vai projetando o que imagina que vai acontecer nesse período. Isso pode mudar à medida que o tempo vai passando. Vejam, nós temos aqui que do total das vendas que estão sendo previstas, 40% em média vão acontecer à vista, ou seja, nós vamos ter entrada de recurso no nosso caixa. 30% será num período de 30 dias e mais 30% num período de 60 dias. Então, olha só, imaginando que nós vamos usar a estrutura apresentada no início desta atividade, nós temos aqui nas entradas as vendas do mês de janeiro. Então, a informação é de que 40% da venda de janeiro deve ser recebida à vista. Portanto, nós vendemos, a proposta é de vender 10 mil em janeiro, 40% representa 4 mil. 30%, 30 dias e 30% com 60 dias. Observe, em janeiro, a previsão é de receber 40% da venda, que nada mais é do que 10 mil reais. 10 mil vezes 40%, então fica 40% em janeiro, 30% em fevereiro, 30% de 10 mil, 3 mil e 30% em março. E aí, nesse caso, nós temos o valor da venda total de janeiro representado. Da mesma forma, faremos com fevereiro. 40% à vista, lembrando que nós avançamos porque aqui se refere a janeiro e agora nós estamos trabalhando com a venda de fevereiro. Por isso, à vista vai ser em fevereiro, que corresponde a 40%, em março 30%, em abril 30% também. Lembrem que nós estamos trabalhando com todos os meses representados no início da atividade. Agora, no mês de março, as vendas de março, à vista seria 40%, 30% no caso 30 dias e 30% 60 dias. Em abril, à vista 40%, em maio, que no caso é 30 dias, 30%, e em junho 30 dias, que representa 30%. O mês de maio vamos representar 40% à vista, 30% com 30 dias. Não vamos apresentar o mês de julho, porque o nosso propósito aqui é orçar apenas o primeiro semestre. Então, nesse caso, nós vamos apresentar só a venda de maio à vista e com 30 dias. E no mês de junho, só vamos considerar à vista, que é dentro do período que nós selecionamos. Depois de identificar todas as vendas realizadas e projetar à vista, 30 e 60 dias, nós vamos somar. Então, em janeiro,
a previsão é de entrada no valor de 4.000, fevereiro 7.400, março 11.100, abril 12.100, maio 13.100 e junho 14.100. Vejam, nós temos aqui todas as entradas dentro do período. Lembrando que poderíamos ter outras entradas também, como por exemplo, empréstimos que foram concedidos pelo banco, ou até mesmo devoluções de recursos emprestado a terceiros durante um determinado período, né? Como por exemplo para os sócios. Tudo que caracteriza a entrada de recursos na empresa seria classificado aqui. O mais comum são as vendas de mercadorias que são realizadas. Vejam, nós já falamos então a respeito de todas as vendas do período. Agora, vamos falar dos impostos que são gerados sobre essas vendas? E aqui nós temos impostos correspondentes a R$ 5,00 das vendas. Detalhe, esse valor de impostos de R$ 5,00 é sobre o valor total das vendas. Por exemplo, no mês de janeiro nós vendemos 10.000, então eu calculo o imposto sobre o valor de 10.000 e não sobre o recebimento do período, ok? Então vamos lá, olha só, no mês de janeiro nós recebemos 4.000, mas nós não calculamos sobre esse valor, nós calculamos 5% do total da venda do período, porque estamos, nesse caso, identificando os impostos com base no regime de competência. Lembrando que os impostos do mês de janeiro só serão pagos no mês subsequente, em fevereiro. Portanto, eu vou calcular, vou pegar a venda de janeiro total, vezes 5%, e vou identificar esse imposto no mês subsequente, fevereiro. Então, por isso, 10.000 vezes 5% representa R$ 500, que será pago, vai ter saída do meu caixa só em fevereiro, por isso que eu represento em fevereiro. As vendas do mês de fevereiro, então eu vou calcular também 5%, mas vou projetar esse pagamento para o mês subsequente, março. Vou calcular sobre as vendas de março e vou projetar esse imposto para ser pago em abril. Vou calcular as vendas de abril, projetar o imposto para o mês de maio. Vou calcular sobre o mês de maio e vou projetar no mês de junho. As vendas do mês de junho, os impostos gerados sobre as vendas de junho só entrarão no mês de julho, portanto não faz parte do nosso orçamento, porque nós limitamos só os 6 primeiros meses, não vão aparecer aqui. Volto a lembrá-los, todos os impostos aqui calculados foi com base no valor total da venda e não no valor recebido. Bem, agora, de acordo com o setor de compras, nós temos aqui pagamentos a fornecedores, compras que já foram realizadas, mas nós temos aqui ainda os respectivos pagamentos, no valor de 3, 3.500, 4, 4.500, 5 e 5.500. Então, vamos voltar lá. Nós temos aqui, fornecedores. A projeção é de 3.000 para janeiro, 3.500 em fevereiro, 4 em março, 4.500 em abril, 5 em maio e 5.500 em junho. Já projetamos as saídas de recurso. O setor pessoal informa que a previsão de gastos com salários é em média R$ 1.600. Porém, no mês de janeiro haverá um acréscimo. Então, apenas no mês de janeiro nós vamos acrescentar R$ 500. Depois, no mês de junho, nós vamos ter uma indenização trabalhista. Essa indenização será de 50%, ou seja, em relação ao período, ao salário que nós temos. Então, no mês de janeiro, R$ 500 referente à indenização. E no mês de junho, 50%, que é referente à gratificação natalina. Nos demais meses, R$ 1.600 por mês. Então, vamos ver como é que vai ficar? Então, olha só, R$ 1.600, nós temos de janeiro a junho, porém, fevereiro, março e abril não tem, e o mês de maio, nenhuma informação. No mês de janeiro, nós acrescentamos aqui o correspondente a R$ 500, e no mês de junho, os 50% do salário, que seria R$ 800, correspondente à gratificação natalina.
Bem, os encargos sociais são orçados em média no correspondente a R$ 800 por mês. Então, o que que nós fizemos? Nós projetamos aqui encargos em média de R$ 800, mas sabemos que não é todo mês o mesmo valor, né? E aí isso vai se alterar de acordo com as alterações que ocorrem. Apenas um dado fictício, hipotético, mas que na realidade ele se altera. Bem, a previsão de vendas em relação às despesas administrativas foram representadas da seguinte forma. Nós temos aqui como despesa administrativa o aluguel do prédio. O aluguel corresponde a R$ 900 por mês. Porém, já sabemos que tem reajuste em torno de 10% no mês de abril. Então, vamos identificar como representamos essa informação no nosso orçamento? Nós temos aqui, ó, R$ 900, porém, no mês de abril já acrescentamos 10% a mais. Por quê? Por conta do vencimento do contrato. E aí, abril, maio e junho, já projetamos, então, esse aumento. Agora, nós temos também outras despesas que são consideradas, né, também despesas administrativas e gerais, nesse caso não é o aluguel, representando aqui água, energia, telefone, material de escritório e também material de limpeza. Todas elas, né, somadas, dão em média de janeiro a junho, as médias aqui representadas, e nós também vamos colocar no nosso orçamento. Então, vamos lá. Janeiro, 1.200, fevereiro, 1.300, março, 1.400, abril, 1.500, maio, 1.600 e junho, 1.700. Nós só representamos as informações que foram extraídas da atividade. Bem, agora, finalizando todas as saídas, nós encontramos também o total das saídas. Esse é o valor das possíveis, né, saídas do nosso caixa nos respectivos meses. Logo no início, já percebemos aqui no mês de janeiro que a nossa previsão de entrada é inferior à nossa saída, ou seja, já existem compromissos a serem liquidados em média no valor de 8.000, quando a nossa previsão de entrada será apenas de 4. Isso significa que nós estamos encontrando aqui uma insuficiência de caixa. Então, logo no mês de janeiro, apenas com a movimentação do mês, eu teria aqui um saldo negativo de R$ 4.000. O que significa isso? Significa que eu vou ter insuficiência de caixa. O que eu tenho projetado para esse período não é suficiente para liquidar todas as minhas, né, obrigações. No mês de fevereiro, isso começa a melhorar, mas continua ainda insuficiente. E depois, nos próximos meses, a situação começa a se controlar. Porém, nós temos a informação também de que no mês de janeiro existe um saldo do caixa referente ao mês de dezembro do período anterior. Então, nós temos que acrescentar esse saldo. No caso, eu ficaria, né, negativo aqui com 4.000, mas eu tenho um valor de 2.500 que é positivo, ó. Então, tenho aqui, né, saldo positivo do caixa anterior, então eu vou somar e percebo que daí no final, o meu saldo final, embora seja negativo, já é menor em virtude do saldo inicial apresentado. O saldo final do mês de janeiro vai ser o quê? Saldo inicial no período subsequente. Então, eu tenho aqui, ó, do mês de fevereiro, as entradas menos as saídas, que representam 1.200 negativo, eu vou somar com 1.500 negativo, que é o meu saldo final do período anterior. E aí eu percebi que o meu saldo final de fevereiro vai ficar negativo em R$ 2.700. Logo, o saldo final de fevereiro será saldo inicial do mês de março. Então, vamos lá, ó. 1.850 positivo, porém eu tenho um saldo negativo do mês de fevereiro, vou continuar com saldo negativo de R$ 850. O saldo final de março vai ser saldo inicial no mês de abril. Então, 2.100 que é o saldo do mês, mais o saldo do mês anterior, nesse caso de março, vou apurar um saldo no final de abril de 1.260.
Lembrando que o saldo final de abril é saldo inicial do período subsequente. E aí, no caso, essa é a dinâmica, saldo final de maio também será saldo inicial de junho. E aí nós conseguimos identificar no nosso orçamento, o nosso saldo. Antes de finalizarmos e falarmos um pouquinho a respeito desta dinâmica, observem aqui que nós temos dois grandes grupos, entradas, saídas e o resumo desses períodos que foram aqui elencados. Nas entradas nós temos as vendas e nas saídas os gastos provenientes de pagamentos que ainda serão executados. Bem, mas antes de finalizarmos, vamos retomar um pouquinho a respeito então do que trabalhamos hoje. Nós temos aqui o nosso orçamento de caixa, onde apresentamos todas as entradas do período, bem como as suas respectivas saídas, as projeções. Lembrando que as entradas, nesse caso, foram representadas pelas previsões de vendas e as saídas, os possíveis gastos que nós teremos no período elencado. Nesse caso, de janeiro ao mês de junho. Vejam, nós estamos visualizando antecipadamente uma situação que vai ainda acontecer. À medida que os meses forem passando, nós vamos atualizando o nosso fluxo de caixa, né, o nosso orçamento de caixa, corrigindo possíveis valores que se alteraram. Isso facilita com que possamos ter uma noção de que lá no período, né, logo no mês de fevereiro, estamos encontrando aqui um valor representativo, ou seja, falta de recurso no nosso caixa. Então, se nós já sabemos que teremos essa falta de recurso, vamos poder nos planejar, de modo que podemos, de repente, ir em busca de empréstimos, aumentar a nossa venda, evidenciando principalmente o primeiro trimestre, que é onde nós encontramos dificuldades na sobra de recursos no caixa. Por isso, volto a informá-los. É muito importante que nós estejamos sendo cuidadosos, observando que é muito importante fazer essa análise. Então, desejo para vocês bons estudos e que, de fato, vocês possam fazer uso dessa ferramenta tão importante. Um grande abraço. Até mais.